Olá, eu me chamo Alan Victor, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um homem que foi o maior conquistador da história, que teve o maior império de todos e que infelizmente morreu antes de ver seu império chegar à sua dimensão máxima. Se você acha que o maior império do mundo foi o romano, você está enganado. Você acha que foi da Igreja Católica? Não também. Mas ele foi o Império Mongol, aquele povo lá da Mongólia. Se você está curioso para saber a história desse líder famoso e de suas conquistas, então inscreva-se já no canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. E também não esquece de dar aquele like, beleza? Bom, então agora que vocês já fizeram isso, segue comigo. O Gengis Khan, na verdade, ele se chamava Temujin. O Khan significava líder de clã, da tribo, um rei, digamos assim. Então, na época do seu pai, ele e Yesuji, a Mongólia ainda estava unificada, mas quando o Gengis Khan ele tinha 6 anos, ela já estava dividida em clãs. Cada clã era governado por um homem e alguns eram pela força, outros pela hierarquia mesmo, pela ascensão familiar. E aí ele foi procurar uma esposa para ele, era costume lá daquele povo na época, do ano 1100 e alguma coisa. Então ele precisava ir até o clã da sua mãe, porque o seu pai havia roubado a sua mãe do líder daquele clã. Só que ele parou no meio do caminho em um clã aliado para descansar, pernoitar. Lá ele se apaixonou por uma moça chamada Bort, e assim ele pediu a seu pai para fazer a escolha ali naquele clã. E assim ele não só escolheu a Bort como sua esposa, mas como a esposa oficial dele. Eles tinham várias esposas naquela época. Isso gerou um problema terrível, cujas consequências foram as seguintes. O seu pai ele foi assassinado no caminho de volta. E então um dos generais dele, um ex-soldado do clã deles, subiu ao poder. Porque nenhum dos filhos, nenhum dos irmãos do Khan, ele possuía idade para governar. Ele tinha apenas 9 anos. Então o que foi que esse cara ele fez? O Targutai ele imediatamente expulsou a família do Gengis de lá do clã, para que ninguém pudesse revogar o seu trono, e os mandou embora sem nada, sem cavalos, sem bois, sem animais, sem nada, para eles sobreviverem na savana dessa forma. E aí o Gengis ele passou ali a sua infância fugindo do seu algoz, o Targutai. E então, quando ele tinha 16 anos, a fim de formar uma aliança com o clã da sua mãe, ele teve 4 filhos com a Bort. E eles seguiram um caminho incerto pela Mongólia. O Gengis Khan ele era muito bom na montaria. Os mongóis eles possuíam um estilo de montar usando apenas os joelhos, porque assim eles ficavam com os 2 braços livres para utilizarem seu arco e flecha. Um arco que eles tinham era especial. Ele era de chifre de animais, juntamente com madeira, então eles eram menores que os arcos longos europeus e possuíam bastante flexibilidade. Então isso aumentava a agilidade, a precisão e também diminuía o tempo que era necessário para os arqueiros dispararem suas flechas. Os arqueiros mongóis eram muito bons. Eles eram treinados para dispararem com os cavalos em movimento, em pleno galope. E então o líder do clã Merkit, que era o clã da sua mãe, ele queria a Bort como uma vingança pelo pai do Gengis Khan ter roubado a sua ex-mulher. E ele a tomou. Aí o Gengis foi até um outro clã pedir ajuda. Até o clã de Jamukha conseguiu alguns homens ali e foi resgatar a sua Bort. E aí ele conseguiu, exterminou aquele clã dos Merkites. E assim ele reuniu um exército com alguns sobreviventes ali dos Merkites, juntamente com alguns homens da guerra, e ele partiu. Só que o Jamukha mesmo, ele não gostou de alguns de seus homens terem apoiado o Gengis, então ele mandou com que fossem atrás dele e conseguiu o capturar e o entregou aos chineses, onde o Gengis ele foi humilhado e preso. O interessante é que quando ele resgatou a sua mulher, ela estava grávida, deu à luz de uma paternidade duvidosa. Então o Gengis levou um chifre ali, tá ligado? E ele havia conseguido unir alguns dos clãs. E aí quem o resgatou foi a Bort, sua mulher. Bort foi quem conseguiu resgatá-lo. Só que ela não quis retornar para a Mongólia, porque ela dizia que o país estava corrompido. Então, determinado a unificar tudo, juntar todos os clãs sobre um único líder, o Gengis, ele partiu em sua campanha e saiu tentando ali se aliar, juntar os clãs. Só que a maioria acabou indo para o lado do Jamukha. E assim a Mongólia ficou dividida entre 2 líderes, o exército de Khan e o exército do Jamukha, que pregava a destruição e aniquilação do Khan, que queria unificar todo o país. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Os 2 exércitos se enfrentaram e o Gengis Khan foi vencedor. Então, aos 45 anos de idade, ele foi coroado como o Khan da Mongólia e conseguiu unificar ali todo o país.
E assim ele partiu em sua campanha de empreitada tomando vários territórios. Inclusive ele conseguiu superar a muralha da China. Foi a primeira batalha que os mongóis tiveram contra uma muralha fortificada, então eles tiveram bastante dificuldade. Eles não conseguiram invadi-la, mas o exército deles era tão numeroso, tão grande, que os chineses eles acabaram se rendendo a isso, porque não conseguiram ter apoio de aliados, eles estavam em um número muito menor. Daí o pagamento foi muito grande por causa dessa rendição, inclusive eles tiveram que dar uma princesa, uma rainha, não estou lembrado, para Gengis Khan, que se tornou a sua segunda esposa. E para dominar Pequim ele utilizou-se ali de alguns chineses dissidentes, conseguiu construir catapultas, utilizou ali a descoberta dos chineses, que era o uso da pólvora, usou explosivos, bombas, esse tipo de coisa. Foi assim que ele conseguiu tomar toda a China para ele. Gengis e seus generais eles impunham punições brutais aos seus inimigos, e ele estabeleceu uma hierarquia no seu exército. Um homem comandava 10, um homem comandava esses homens que comandavam os 10, um homem comandava esse homem comandava os 100 e assim por diante, até chegar um general que comandava milhares e apenas o Gengis estava acima de todos eles. A campanha de ascensão de Gengis Khan parou quando eles estavam tomando o sul da Rússia e da Ucrânia, porque eles tiveram que retornar para conter uma revolta que estava havendo. E aí eles fizeram isso, conseguiram derrotar os rebeldes, e após isso Gengis Khan ele morreu de uma febre alta e dor de cabeça. Perto da morte do Khan, seu filho ele o sucedeu ao trono e expandiu ao máximo os territórios da Mongólia, ali pela Síria, Indonésia, todos os cantos, Europa, enfim. Depois o império foi dividido em 4 partes entre os netos do Khan, só que eles não duraram muito tempo. A gente vai parando nossa história por aqui, galerinha. Se vocês gostaram, não esquece de compartilhar em suas redes para ajudar a divulgar esse canal, beleza? Beijinho, beijinho, um abraço e tchau!